Essas são imagens muito comuns na zona rural nordestina. Desmatamento e queimada são formas tradicionais de preparação do solo que o agricultor aprendeu com os pais e avós. Nesse sistema, a terra fica fraca e não consegue produzir o suficiente por mais de 3 anos seguidos. Apesar de reconhecer os danos que esse tipo de agricultura provoca ao meio ambiente e os prejuízos que ela causa a quem pratica, a maioria dos agricultores insiste nesse método. Para eles é a forma mais barata e rápida de limpar a terra para plantar. Seu Genival Joaquim é um deles. Proprietário de 6 hectares no sítio Lagoas, em Bom Jardim, agreste de Pernambuco, ele vem desenvolvendo a agricultura tradicional desde menino. E quando a terra não produz mais... Faz essa daqui e planta em outro lugar. Deixa essa daqui preparada para outro ano, deixa um... Entendeu? Aí daqui uns 3 anos você volta, planta aqui de novo, e planta um bocado em outro lugar. Aí depois para aquele lugar e retorna para cá de novo. Assim. Ele, como todos os outros agricultores, eles plantam monocultura, né? Aqui ele tem um consórcio de milho com feijão e fava só. Acrescenta um pouco mais nessa área, talvez a macaxeira, a mandioca e talvez alguma fruteira. O próprio Genival confirmou que durante 3 anos consegue produzir e depois já não vai conseguir mais produzir. E aí, se ele destruir, continuar destruindo, termina tendo que vender, desocupar e morar em outros lugares, procurar novas fontes de trabalho, que aí não é aconselhável para os agricultores. Seu Paulo Sebastião e seu Cláudio de Oliveira conhecem muito bem o dia a dia longe da agricultura. Em busca de melhores condições de vida, eles passaram maus momentos na cidade grande. Eu trabalhava mesmo de cobrador de ônibus, saía de casa para pegar no horário de 4 horas da manhã, que o horário de ônibus é um horário duro. Não pode chegar atrasado 5 minutos. Se chegar atrasado 5 minutos, já tem outro lugar, o cara já perdeu o dia, já vai para casa, vai perder um dia o renumerado. Então quem ia pegar de 4 tinha que sair de casa 2 horas da madrugada, arriscando a vida. Aí pegando carona até no caminhão para chegar na garagem. Quando nós recebíamos na primeira quinzena, ainda dava para passar um pouquinho no final do mês e que descontava o INSS, aí vinha o gás, vinha a luz, vinha a água, o aluguel de casa. Então era 15 dias passando bem, 15 dias quase passando fome, prensado, sobrevivendo uma poça na cidade grande. Depois dos desacertos na cidade, eles voltaram a trabalhar na terra. Seu Cláudio Oliveira adquiriu 2,5 hectares em Bom Jardim. E seu Paulo Sebastião conquistou 5 hectares no assentamento Serrinha, em Ribeirão, zona da Mata Sul do estado. Calejado dos erros praticados com a agricultura tradicional, eles resolveram investir numa forma mais eficiente de plantio, a agricultura florestal. Assessorados pela Universidade Rural e pelo Sabiá, uma ONG que trabalha com o objetivo de multiplicar a proposta da agrofloresta, eles foram mudando a paisagem das suas terras e melhorando a qualidade de vida de suas famílias. Estou preservando a vida, porque a terra é vida, do modo geral, e estou preservando também o consumidor. Não estou levando produtos com veneno, produto químico, com agrotóxico, para a cidade, para os consumidores. Hoje eu estou vivendo a minha propriedade e, graças a Deus, eu tenho uma renda familiar que é satisfatória, dá para me sobreviver, dá para me manter até uma filha na escola. Eu não tenho aquela dificuldade para viver como eu tinha antes, quando eu morava na cidade. Além de evitar as queimadas, os desmatamentos e a erosão do solo, a agricultura florestal possibilita uma maior diversificação de plantas no mesmo espaço e preserva o meio ambiente. Nessa área de 1 metro quadrado, encontramos 5 tipos diferentes de plantas: feijão guandu, macaxeira, palma forrageira, feijão de porco e caju. Plantas que estão ajudando a melhorar o solo, a alimentação dos animais e a renda familiar de seu Cláudio. Em toda a área são mais de 50 espécies diferentes. Já seu Paulo
também conhecido como paciência, perdeu as contas do que foi fincado nos seus 5 hectares. E com muita paciência, sabe de cor o que ainda tem que ir para o campo. Tem o limão, tem o igacação, eu tenho aqui a laranja-lima, a pitomba, tem o biribá, também o café e tem o mamão. Aqui do alto dá para a gente observar melhor a força da agricultura florestal. Lá embaixo a propriedade de seu Paulo Sebastião, quase uma mata. Em torno da propriedade dele, muito sapé e algumas áreas que foram desmatadas e queimadas para a produção de mandioca. Apesar dos esforços do Centro Sabiá e da Universidade Rural, o modelo tradicional de cultivo ainda está muito presente na cultura do agricultor nordestino. Eu era acostumado a trabalhar num trabalho tradicional, né? Onde se queimava, botava veneno, que eu de vez em quando eu comprava veneno e botava na terra. Cláudio dos Santos é um exemplo. Ele demorou muito para assimilar a nova experiência. Às vezes eu ficava até zombando do agricultor paciência. Eu disse, tu tá endoidando. Aí depois observei lá e eu vi que a mudança é essa. Meu pai disse que meus irmãos diziam que eu estava endoidando também. Eu disse, vou desanimei um pouquinho, mas depois continuei o barco para frente. Eu já estou vendo aqui, minha esposa, a plantemos aqui, começamos logo com abacaxi, depois viemos com as plantinhas e hoje estou vendo o negócio aqui mudar. Durante mais de 200 anos aqui se produziu cana-de-açúcar. As práticas eram altamente predatórias. Se fez muita queimada e se adubou com adubo químico e agrotóxico essas terras. Nós fizemos um desafio. Se a agrofloresta desse certo nessas terras, bastante empobrecidas, daria certo em qualquer lugar. Aqui o nosso desafio foi alcançado. Nós tivemos nessa área uma grande produção de abacaxi. Hoje já tem mudas que já estão se desenvolvendo bem. A exemplo do coqueiro, a graviola, a pinha, a siriguela, entre outras. Seu Rafael Justino também já aderiu à agricultura florestal. Mas não foi fácil convencê-lo a abandonar a antiga atividade. Mostrou umas propostas, né? A gente fica meio desconfiado, porque, sabe, todo agricultor é meio desconfiado. Quando vem uns cabas da cidade com umas conversas assim, a gente até acredita para não perder o amigo, né? Para o cara não sair triste, né? Mas aquele cara não acredita em nada. Hoje no sítio Feijão não existe mais queimadas nem desmatamentos. O seu Rafael aprendeu tão bem a lição que já se tornou um difusor da técnica. Como ele, 116 famílias de Bom Jardim estão trabalhando com o método florestal, uma experiência que se espalha por várias regiões do estado. As mulheres e os jovens têm papel importante na agricultura florestal. São eles que ajudam no beneficiamento da produção. Dona Tereza e Carla Maria, esposa e filha de seu Cláudio, estão preparando os produtos que vão ser comercializados na Feira Agroecológica do Recife. A feira, que acontece todos os sábados, é organizada pelos produtores. Eles deixam o roçado e vêm comercializar seus produtos. Aqui o atravessador não tem vez. Em funcionamento há apenas 2 anos, a feira já é um sucesso. Essa feira, para mim, é extraordinária, porque você tem consciência que você está colocando dentro de você substâncias saudáveis, sem agrotóxicos, sem hormônio. Então, aumenta até a autoestima da gente, sabe? Acordar às 5h30 da manhã e vir para essa feirinha. E realmente a saúde você vê com o tempo que vai melhorando. Tudo melhora, porque é fundamental a alimentação. Eu só compro fora.
maçã e melão, porque não tem aqui. Devia ter muito incentivo aos agricultores para trabalharem dessa forma, que é uma forma muito boa e muito inteligente. Vai ajudar muito no nosso futuro. Para implantar a agricultura florestal, é necessário observar as condições de solo, o que o agricultor quer produzir, o calendário agrícola e a vegetação que cresce no terreno. Foi olhando para esses 4 pontos fundamentais que Jones Pereira, no início da década de 90, abandonou a agricultura tradicional e investiu na agrofloresta. No passado a gente não tinha resultado nenhum com a agricultura. A única fonte de renda da família mesmo era a apicultura, né? Que a gente tinha iniciado a trabalhar com a apicultura. Mas a agricultura, a gente fazia um canteiro desse de 6 a 8 metros de tamanho, plantava mandis de macaxeira. Quando arrancava, mal dava para conseguir um cozinhado para uma família de 4 pessoas. Por quê? Porque o solo estava degradado. Se por acaso colocasse algum tipo de adubo químico, ou esteco de galinha, coisa assim, dava alguma coisinha. Mas se não colocasse, nada dava. E para eu colocar o adubo de galinha, que era sempre caro demais, eu precisava ter dinheiro. Para eu ter dinheiro, precisava produção. E produção não tinha. O pouco que eu colhia no ano seguinte, sempre tinha que sacrificar mais ainda para tentar colher. Se por acaso eu tivesse um pouco de adubo, colocava um pouco de adubo. No ano seguinte, se quisesse colher aquela mesma pequena quantidade, tinha que colocar mais adubo ainda. E o solo cada vez mais ficando degradado. Cada vez mais eu agredindo o solo, assassinando o solo. O solo estava ficando compactado, lavado e sem vida. Proprietário de 1,5 hectares em Abreu e Lima, região metropolitana do Recife, Jones se tornou uma referência na agricultura florestal. Nesse pequeno pedaço de terra, ele já cultivou mais de 100 espécies diferentes de plantas, inclusive em áreas improdutivas. Foi uma área que meu irmão tinha abandonado ela porque não conseguiu produzir o que ele tinha plantado. Aí ficou aqui parado, as ervas dominou, era a baquiária, a grama e a vassourinha. Ficou dominando essa erva aí. Em 98, outubro de 98, em pleno verão, a gente interferiu na área. E nessa interferência que a gente fez, quando preparou o solo para receber as culturas, a gente colocou 26 tipos de culturas diferentes, né? Aí daí a gente produziu macaxeira por 2 vezes, milho por 2 vezes, produzimos aquele feijão de porco, produzimos o guandu, o gengelim, produzimos depois, já começou a chegar o maracujá, chegou o mamão, foi produzido um pouco de maxixe também, de feijão de corda, foi produzido a melancia, colhemos aqui bastante pepino, colhemos bastante abobrinha, tudo culturas anuais, cultura do estágio mais rápido, né? E nesta mesma área hoje estamos já aguardando a chegada daí do coqueiro, que está chegando aí nesse dia já com fruto do coqueiro. O açaí, que está mais embaixo, logo está já soltando no cacho, tem até carro chegando a soltar já. Tem também aí logo a pupunha, tem a graviola, tem pés de fruta-pão, tem pés de mangueira, tem pés de abacate, tudo são as culturas que vão chegar logo. Um ano depois, esta área que mede 20 por 30, ela tinha rendido 3 salários mínimos com as culturas anuais. Um ano depois. Quer dizer, 1 hectare de terra, parece-me que cabe 20 pedaços desse. Se um agricultor tem uma área nessas condições, em 1 hectare de terra, ele conseguiria 60 salários mínimos nessas condições que foi dado aqui, né? Quer dizer, nunca mais no mundo eu vou voltar à agricultura tradicional, vendo o resultado desse. E o que é mais interessante, a cada ano o solo vai ficando mais fértil, porque hoje tem uma infinidade de vidas aí. Procurado por agricultores, estudantes de agronomia e técnicos agrícolas, seu Jones separou um pequeno pedaço de terra que lembra sua antiga área. O objetivo é mostrar aos visitantes que o homem pode ajudar a natureza a recuperar solos degradados. Esta área daqui está aproximadamente com cerca de 25 anos que está parada, né? E a nossa agrofloresta é tudo partido do sistema semelhante a esse daqui. Você vê como o processo natural ele recupera em passos lentos. E o homem, quando chega com o sistema da agrofloresta, como pode acelerar esse processo, né? Você vê lá de cá, já completamente diferente do que era antes para o que está hoje. Então, se uma área 25 anos praticamente, o que temos aqui? Só ervas, sistema lignina, sistema degradado, areia de praia, o solo, né?
como se fosse areia de praia. Comparando com o solo que nós temos aqui em cima, completamente diferente. Um outro ecossistema beneficiado com essa prática agrícola é a fauna. Eu nunca vi aqui o teju, recentemente já vi teju por aqui. Pica-pau, por exemplo, passo, nunca tinha visto aqui na área, aqui, já vi várias vezes. Canário que estão voltando, galo campina, os passos que eu conheço. Fora os que eu não conheço, aqui tem uma infinidade de passos que aparece aqui e eu não consigo ouvir, né? Aqui, por exemplo, tem vários pés de planta aqui que eu não plantei e com certeza os animais plantaram para mim. Então a gente consegue perceber que eles estão encontrando um certo refúgio aqui dentro, né? A gente não faz nada para agredir eles, então a gente está encontrando um ambiente. Em Pernambuco, são mais de 300 agricultores que, como os nossos personagens, mudaram a forma de tratar a terra. Hoje estão protegendo o meio ambiente e melhorando a renda familiar, provando que é possível viver em pequenas áreas, colaborando com dignidade para uma vida melhor. Depois desse sistema, a gente foi ganhando, graças a Deus, cada vez mais espaço na vida financeira, foi cada vez melhor. Hoje mesmo, a gente tem um carrinho, né? Acho que você já viu esse carro. Ele tem depois desse sistema da floresta. Uma própria televisão também, não tinha televisão, eu tenho hoje depois desse trabalho também. Então melhorou tudo. A gente melhorou a qualidade da alimentação, melhorou nossa qualidade de vida. A gente vê os próprios filhos mudar os seus projetos de vida. Hoje eles têm um outro pensamento com relação à agricultura. Estou aqui construindo a minha aposentadoria e o meu lazer na velhice. E não vou deixar de fazer nunca. Quem planta jamais entra no seu roçado para não trazer uma coisa que sirva de alimento para dentro de casa.